Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o projeto integrador da disciplina Suporte ao Usuário do curso Manutenção e Suporte em Informática. Em resumo, esse projeto integrador tem como objetivo, ou como produto final, um documento que vai conter diversas informações que vão auxiliar você, quando for abrir uma empresa, no caso, É como se fosse a parte teórica, a base para que você possa abrir, um negócio que seja perene, um negócio que seja, em resumo, em outras palavras, bem sucedido, que ao longo dos anos ele consiga se manter, tá certo? Mas antes de a gente entrar na atividade, vamos ver aqui rapidinho algumas notícias, tá? Aqui da revista Exame Abril, exameabril.com.br/negócios, etc. Ali tem um link, tá? Se vocês perguntarem, eu posso passar depois esse link para vocês, mas vocês pesquisando, vocês também vão encontrar o que eu estou apresentando aqui. Vamos lá. 1 a cada 4 empresas fecha antes de completar 2 anos no mercado, segundo o Sebrae. Essa notícia foi em 2018. Tá certo? Vamos para a próxima. É um texto que fala que tem como tema o seguinte: porque 80% das micro e pequenas empresas desaparecem no primeiro ano. Então ele vai descrever isso aí. Porque a maioria das empresas fecha as portas em menos de um ano. De cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos, aponta o IBGE. Notícia de 2016, tá? No Brasil, quase metade das empresas fecha em 3 anos, diz o IBGE, no estudo 2012. Então isso já vem historicamente, não é de hoje. Temos notícias recentes, mas também temos notícias de 2019 aqui, ó. IBGE, 21% das empresas quebram após o primeiro ano em atividade. Tá? Certo. Qual o motivo de eu ter apresentado isso a vocês? Vocês vão pesquisar, caso queiram, e vão chegar a uma conclusão. Que essas empresas quebram pela falta de planejamento. Tá certo? Então, vamos ver, dito essa importância do planejamento, vamos ver o que é que o professor formador traz para que a gente consiga ter um planejamento para a nossa empresa. Então ele fala o seguinte: seja o guru da sua empresa. Ao longo do componente suporte ao usuário, incentivamos vocês a empreender e atuar de forma ativa frente aos desafios do mercado e de sua futura atuação profissional. Agora, ao longo do nosso projeto integrador, será o momento de colocar em prática esse conhecimento, acumulado durante o desenvolvimento da disciplina suporte ao usuário, bem como das demais que acompanharam você durante sua trajetória. Lembrando que a atividade será realizada em etapas complementares. Então perceba que ele fala que não é só dessa disciplina o seu conhecimento que vai servir de base para essa atividade, sim conhecimento de outras atividades. Que outras atividades, por exemplo, que outras disciplinas? A disciplina empreendedorismo, vocês fizeram algo semelhante ao que iremos fazer nesse projeto. Por exemplo, o plano de ação, que vai ser a etapa 1 da primeira semana da disciplina. Então ele fala o seguinte: nessa semana, a primeira parte do desafio é definir o plano de ação da sua empresa. Pense nesse plano de ação como a soma da ideação de sua empresa e o plano de negócio para tornar realidade. Vamos iniciar este desafio? Reúna-se em grupo com até 5 componentes e informe ao professor mediador, os membros da sua equipe e o nome da equipe. Depois, interaja no fórum de dúvidas com os demais colegas para compartilhar ideias e adotar nomes de empresas diferentes. Em seguida, o professor mediador à distância criará um tópico de discussão no fórum de dúvidas da disciplina para cada equipe. Assim, ele poderá acompanhar as dúvidas individualmente. Utilize este fórum para conversar com seus colegas de equipe, trocar ideias, registrar e definir as etapas do plano de negócio. O fórum estará aberto durante toda a duração da disciplina para acompanhamento da atividade, tirar dúvidas e interação entre os membros das equipes. Bem, por que eu estou lendo rápido? Porque eu vou apresentar aqui também. Tá? E a leitura também, vocês podem ficar à vontade para ler. Eu estou lendo para apresentar, para não deixar de apresentar a atividade. Vocês vão vir aqui, percebam que eu estou no fórum de dúvidas da disciplina Suporte ao Usuário. Vamos procurar o tópico aqui, ó. Projeto Integrador Grupo 1.
Projeto integrador grupo 5, grupo 4, grupo 3, grupo 2 e grupo 1 tem lá em cima já, né? Enfim. A equipe vai entrar em um grupo desse que já está criado. Vai perceber se não tem ninguém nesse grupo. O daqui já tem, tá? Então, caso não tenha ninguém, você vai clicar aqui em responder, vai colocar o nome da sua equipe e aí os membros da sua equipe você vai falar, né? Por exemplo, vamos supor que eu seja líder de um grupo. Eu vim aqui e respondi primeiro o nome da minha equipe. Ou eu vou informar a minha equipe depois, olha equipe, lá nós vamos interagir no grupo, no tópico grupo 1, tá? Quando você for procurar se um tópico está livre, é simples, você vai vir, clicar aqui no tópico, vai olhar. Não vai ter ninguém, então esse tópico está livre para a sua equipe poder discutir aqui dentro. Basicamente é isso. Em nossa primeira etapa, utilizaremos como base os materiais disponibilizados pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para criar plano de negócio, a cartilha e o livro completo. Então você vai clicar aqui, vai ser redirecionado para a parte de material complementar. Você vai vir na primeira semana, semana 1, e vai procurar aqui os dois últimos links, são os links referentes a isso. Primeiro, esse link aqui ó, é a cartilha. Segundo é o livro. Aqui é a cartilha. 2 páginas. E aqui nós temos o livro. Como elaborar um plano de negócios, tá? Ok. Foi apresentado isso aqui. Fechar. Daquele livro que foi apresentado, faremos uso do capítulo 1, sumário executivo, e capítulo 2, análise de mercado. Lembre-se de discutir com os colegas e professor mediador o que deve ou não ser incluído no plano. Por exemplo, o capital, o enquadramento jurídico e o capital social, em detalhe, não é nossa preocupação nesse momento. A entrega dessa semana será completar o sumário executivo e como é nosso pretenso mercado de atuação. Ou seja, vai completar o sumário executivo e dizer em qual mercado você vai atuar, certo? Lembre-se que o plano de negócio será incremental e vai te acompanhar ao longo da disciplina suporte ao usuário. Ou seja, ao longo da disciplina, ao longo dessa atividade, nós vão ser várias etapas que vão sendo complementares. Vamos lá. Etapa 2, semana 2, desenho do serviço e portfólio. Chegamos à nossa segunda semana. Neste momento, o nome da empresa, sua missão e objetivos já foram definidos. Também temos uma noção do nosso entorno e quem são nossos potenciais parceiros ou clientes. E agora, vamos dar sequência. Certo? Então, nós já fizemos o plano de negócio, vamos continuar aqui. Vamos definir mais aspectos da sua empresa de suporte. Seremos uma estrutura fixa na empresa, que vamos prestar esse serviço, ou vamos disponibilizar terceirizados para alocação na empresa parceira. Ou atenderemos por demanda, ou seja, por chamados, né? Todo chamado que necessitar, iremos até essa empresa, por exemplo. Tudo isso será sanado nessa semana, então, ou seja, o desenho da sua, aqui ó, a parte do desenho do seu serviço, tá? Esse desenho de serviço, portfólio, nós falamos deles, né? Basicamente na terceira semana. Falamos deles também nas primeiras semanas, mas principalmente na terceira, quando falamos sobre ITIL, tá? Falamos sobre ITIL, que é a nossa biblioteca de gestão, vou colocar maiúsculo, de gestão de serviços, de tecnologia ou da tecnologia. Informação. Ok. Biblioteca de gestão de serviços da tecnologia de informação. Nós vimos na terceira semana. Então, caso você não tenha entendido muito bem o que é ITIL, mande perguntas para o professor, para mim, né? Professor que está respondendo por essa disciplina, pelo Moodle, pelo fórum de dúvidas, por e-mail. E também eu aconselho você estudar os vídeos que nós temos, leia os slides, quem ainda não leu, tá bem? Porque você precisa entender de ITIL para conseguir fazer para conseguir fazer com mais propriedade essa atividade, tá certo? Vocês vão ver que tudo está relacionado
a ITIL, né? Ou melhor dizendo, o ITIL vai estar relacionado a tudo, tá certo? Todos esses tópicos que dizem respeito à prestação de serviços da área de TI vão estar incluídos no ITIL, tá certo? Então, é isso. Adicione em seu plano de ação qual será a estrutura da empresa, quais serviços serão prestados, quem fará parte do quadro da empresa e qual a atuação de cada membro da equipe. Ao final disso, desenhe cenários de situação com o contexto real da atuação da empresa. Um exemplo de cenário nós vamos ver logo abaixo, tá? Aguarde um momento. Acho que isso aqui ficou tranquilo, né? A matriz FOFA, outro também chamada de matriz SWOT, vai estar no capítulo 7, suportará uma análise da sua futura empresa e verificará os pontos a acertar ou ressaltar, uma vez que você verá os pontos fortes e fracos para ajustar no seu plano de negócio e ação. Essa análise deve ser feita entre a etapa 2 e 3, ou seja, nessa etapa aqui agora. Primeiro, rapidinho aqui, o que vem a ser a matriz FOFA ou a matriz SWOT? Isso é um acrônimo, né? Como eu posso dizer, é uma sigla para um conjunto de palavras. Tá? Eu vou tentar falar das palavras do português. A matriz FOFA e a matriz SWOT é a mesma coisa, só que FOFA são as iniciais das palavras em português. Tá? SWOT são as iniciais das palavras em inglês. A matriz FOFA significa o seguinte: esse primeiro F aí, forças, o O de oportunidades, o segundo F de fraquezas e o A de ameaças. Tá? Então, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá certo? Eu gosto de falar assim: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu falo de outra forma porque eu já decoro melhor. Mas enfim, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então você vai detalhar quais são as forças da sua empresa, da sua equipe, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que você pode ter. Então você vai precisar sobre isso, você vai ver no capítulo 7. Para que isso? Não é apenas para detalhar. Não adianta você saber suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças, e isso fica lá só anotado. Não. Isso serve porque com base naquelas informações, tá? Você vai fazer uma relação. Por exemplo, se eu tenho forças e não tenho ameaças, o que fazer? Ou se eu não tenho forças, mas eu tenho oportunidades, o que fazer? Se eu tenho oportunidades, porém eu tenho ameaças, o que fazer? Então, a matriz SWOT, ou a matriz FOFA, é uma matriz, ou seja, é um conjunto de informações que você vai levantar sobre a sua empresa para que possa te auxiliar na tomada de decisões, certo? Por fim, ao final desta semana, você terá em seu plano de ação a descrição dos serviços prestados por sua empresa e equipe e como isso ocorrerá. Por quê? Porque você vai ter feito o desenho do serviço, certo? Os cenários servirão para analisar como você se comportará diante das situações de mercado. Então você vai, lembra que lá falava que você teria que elaborar possíveis cenários? Então ele traz um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma lan house parceira estará sem rede e também com problema na impressora, que atende ao público para imprimir boletos e currículos. Isso deve descrever um cenário e como você pode atuar nessa situação. Ok? Semana 3, finalização do plano de negócio. Essa semana, conhecemos a Oxente Tech em uma atividade anterior, tá? Que era uma empresa de suporte de TI, ou que é uma empresa de suporte de TI, puramente da Bahia. Se ela pode prestar serviços, por que não podemos? Inspire-se no projeto. Lembre-se que inspiração é diferente de copiar. Aquele projeto que você elaborou ao desenhar os serviços e criar o portfólio da empresa, lembra? Seguindo as boas práticas que são ditas pela ITIL. A atividade era para fazer isso, então aquela atividade vai servir como um modelo para isso aqui. Desenhar o serviço e criar portfólio também na gestão desses serviços e seu plano de melhoria contínua. Pois bem, com tudo isso na cabeça é hora de fazer sua empresa. Continue seu projeto e passe para a etapa final, que é estruturar a equipe e serviços para apresentar aos pretensos parceiros, ou seja, aos seus futuros parceiros, aos seus parceiros fictícios até mesmo nessa atividade, tá? Empresas que você fará contato para prestar serviço. Então você vai estar preparado para isso com seu plano de negócios, etc. Tá certo? Com seu desenho de serviços, por aí vai. Lembre-se que temos um nicho de mercado, né? Micro e pequenas empresas que possam ter benefícios ao se associar contigo. Ou seja, você pode fazer parcerias, tá? Com fornecedores, etc. Portanto, seu plano deve ser adaptável para o porte do seu parceiro, né? Se ele é um microempreendedor individual, se ele é uma microempresa, etc. Tá? Ou se ele é uma empresa de médio porte, ou até mesmo grande porte. Utilize os conceitos apresentados com a ITIL, tá vendo aí?
para elaborar com rigor e detalhes os serviços que você oferece. Deixe claro ao seu cliente como tudo ocorrerá, né? Inclusive, como nós vimos no como é que eu posso dizer? Aqui em cima, quando fala da parte que você vai utilizar, cadê? Algumas coisas que você fez no Oxente Tech, tá? Como modelo. Lá na atividade do Oxente Tech, se eu não estou enganado, falava sobre plano de contingência, tá? Então, inclusive aqui, seria interessante deixar claro para o seu cliente como tudo ocorrerá. Plano de contingência também que você vai trazer quando eu trouxer essas informações da atividade anterior, como base, né? Que ele fala aqui, ó, inspire-se no projeto que você fez, né? Que desenhou os serviços e criou o portfólio, tá? Para trazer para isso aqui. Então, quando ele fala, para deixar tudo claro para o cliente como tudo ocorrerá, você deve falar também o que vai ocorrer se tiver algum problema, tá certo? Qual o plano de contingência você tem para quando você não conseguir prestar aquele serviço, né? Um exemplo que eu posso dar, vamos supor que você seja uma empresa prestadora de serviço de internet e aí ocorreu um defeito no seu equipamento por conta de uma descarga elétrica. O que fazer nessa situação para minimizar os impactos que isso vai causar no seu cliente, né, que vai ficar sem rede? Como você vai solucionar isso o mais rápido possível? Um exemplo que eu estou dando, tá? Do que seria um plano de contingência, algo criado para suprir essa necessidade, tá certo? Este plano de negócio somado com a descrição detalhada poderá ser decisivo como diferencial competitivo da sua empresa. Para a realização da atividade, utilize o modelo padronizado de documento. Clique nas extensões que vocês já sabem, tá? Baixar o DocX ou ODT, formato para o Word ou formato para o LibreOffice Writer. Você vai baixar, vai responder, vai fazer atividade e vai colocar no Moodle. Dúvidas? Envie mensagem para mim no Moodle, no e-mail ou no fórum de dúvidas, tá certo? Espero que consigam fazer a atividade e boa sorte.